O Lago Lugu sempre foi um desejo. Eu adoro viajar, adoro explorar novos lugares e através de uma literatura que eu travei contato, que foi um livro do Ricardo Koller, um portenho. Ele escreveu um livro chamado O Reino das Mulheres. Esse livro já era tema dos meus estudos dentro do The Rose Method, pela base do acervo dessa nossa metodologia. E então sempre ficou no ar essa vontade de visitar aquilo que era o último matriarcado. Então o Koller sempre citou essa sociedade, né, como o último matriarcado. E como eu sempre gostei de viajar, eu falei, um dia eu quero visitá-los, um dia eu quero ir para a China visitar. Algo que estava super distante e de repente se concretizou. Primeiro, o fato de estar aqui é algo sensacional, algo que você lê nos livros que está tão distante. E eu acho que a viagem tem essa magia também, porque aquilo, quando você chega no local, o mundo parece que fica pequeno, fica desse tamanhozinho assim. E de repente os moços estavam aqui na palma da mão. Eu estou falando de um modelo que vem do Neolítico e que inexplicavelmente ainda existe aqui. Se podemos chamar de milagre de alguma forma, seria um milagre, porque o modelo, a estrutura posterior patriarcal, ela de alguma forma deu muito certo, ela vingou e ela ocupou a Terra, né? O que nós chamamos, esse nosso desenvolvimento, que nós temos tanto orgulho, ele advém também de uma estrutura patriarcal, que no início é guerreira, de ocupar, de conquistar território. Ela é vencedora por um lado, né? Não adianta você ir numa crítica vazia. Se eu estou aqui é porque eu tenho uma estrutura tecnológica, um certo desenvolvimento, podemos chamar assim, que ocorreu, fato, né? Mas de repente eu tenho num local da Terra ainda essas pessoas que vivem algo parecido, que seja ou tangenciando algo próximo do que era no passado, é incrível, é incrível. É inacreditável. E eu não estou exagerando não, essas pessoas estão aqui na rua, né? Eu tenho todo o desenvolvimento chinês, dos Hans, né? Da maioria étnica da China, mas eles estão aqui, você consegue visitá-los, você consegue conversar com eles dentro das dificuldades normais da língua, mas é isso que encanta, eles existem e você pode de alguma forma, é como se fosse uma máquina do tempo. Isso que é o mais interessante. Eles estão aqui e você pode, de alguma forma, pensar, trazer esses traços para os seus estudos, né? O desenvolvimento ele aconteceu, mas ele teve um custo. Eu acho que é isso, a minha crítica a esse desenvolvimento, esse aspas aqui, irônico, é porque há um custo. E qual o custo desse desenvolvimento, ele precisa ser estudado e talvez hoje em dia isso esteja aparecendo. Um pouco desses anseios contemporâneos vem do quanto que reprimimos, qual o custo desse desenvolvimento social, dessa tecnologia super avançada e de todos os benefícios que nós temos disso. Qual o custo que isso teve para o nosso modelo de família, para a criação dos filhos, para a nossa sexualidade, para a nossa relação de trabalho, para a nossa relação em geral na sociedade, né? Esse acho que é o custo. O custo do desenvolvimento tem que ser colocado em pauta. E talvez nunca tenha sido debatido como agora. Tem novos elementos da sociedade, a sociedade clama por novas respostas. Isso talvez é por conta de um custo desse desenvolvimento que nós tivemos. Olha, é difícil desvincular o que é o desenvolvimento e quem nasceu primeiro, né? O fato o crescimento que nós tivemos como sociedade, a ocupação que nós tivemos do próprio planeta, a forma de lidar com a natureza, a forma de lidar com os recursos naturais, a forma de tratar nossas emoções, a forma de educar os nossos filhos, de prepará-los para o mundo, isso mudou, isso precisa ser revisto, né? Então, sim, o modelo posterior, patriarcal, e essa palavra ela pode destrinchar um monte de coisas, ela se encaixa em várias sociedades, em vários períodos históricos, ela ocorreu, fato, mas eu preciso rever
esse modelo, e a relação tá direta, não tem como desvincular o desenvolvimento da nossa estrutura social com o patriarcado, né? Ele venceu, fato. Ele venceu e nós temos o que temos, conquistamos o que conquistamos e perdemos o que perdemos por conta dele. Inegável, inegável. Ele é mundial, ele é atemporal, digamos assim. Até. A estrutura Mosul, e aí entra algo bastante interessante, quando você estuda as sociedades matriarcais, então, só saindo um pouquinho da sua resposta. Por exemplo, os Bampus, que é uma sociedade matriarcal que não existe mais, que você consegue visitar em Xi'an, tem um museu sobre os Bampus. E aquilo ali, você está falando de um estudo antropológico, você está falando de estudo de ossos e de crânios humanos, de como esses corpos eram enterrados. Isso é o que a gente tem de informação de culturas matriarcais. Quando eu venho para os Mosus, eu travo um contato com uma realidade muito mais complexa, que não foi do que talvez aconteceu, foi do que aconteceu e está acontecendo. A estrutura dos Mosus, ela é super desafiadora porque ela sobrevive ao tempo, e aqui eu posso elencar algumas coisas como um certo isolamento geográfico que fez com que eles mantiverem determinadas tradições, mas sim, eu tenho um desenvolvimento dessa sociedade e que agora, só que esse desenvolvimento ele tem uma estrutura completamente diferente da nossa. E essa é a nossa dificuldade de entender. Nós tendemos a colocar o olhar sobre eles como primitivos, como fósseis vivos que ainda resistem à cultura, mas tem aí um julgamento muito sério, como se eles fossem inferiores. Eu não consigo, talvez você não consiga, enxergar eles como o que eles têm de melhor, o que podemos aprender com ele. O problema nós temos uma lente que diz que o desenvolvimento e o crescimento econômico que nós tivemos marca um status elevado. E isso que bagunça tudo quando você vem para cá. Se você consegue ter um olhar que essa sociedade que tem traços do Neolítico, uma sociedade camponesa, que tem uma estrutura de gestão social completamente diferente, em alguns pontos está muito superior à nossa, é algo que incomoda. Esse incômodo ao conhecer a estrutura dos Mosus, e eu tenho falado bastante sobre isso com um monte de gente, em palestra e tal, e eu sinto, e esse desconforto eu sinto nas pessoas, porque também está regado em mim, né? Somos frutos desse modelo patriarcal, e ainda nos incomoda ver uma sociedade camponesa chamada de primitiva, e que em alguns pontos, sim, eles têm muito a nos ensinar.